Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Irmãos, nós estamos considerando o relato que Lucas nos dá aos acontecimentos dessa segunda etapa da igreja, dessa nova dispensação da graça, quando o evangelho seria pregado com abundância, a graça de Deus sendo conhecida através daqueles que andavam no caminho, que foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos. E no último domingo nós consideramos essa nova onda de perseguição que sobreveio sobre a igreja primitiva quando Herodes Agripa I, ele se levantou contra a igreja, ele perseguiu, ele matou, ele prendeu vários crentes, entre eles Tiago, que foi morto ao fio da espada, e também ele prendeu a Pedro, e com a intenção de matá-lo, mas foi frustrado no seu propósito, através de uma ação milagrosa do nosso Deus, quando Deus interviu através de um anjo para libertar o apóstolo Pedro. E vimos no final desse episódio, Herodes não glorificando a Deus, mas aceitando do povo a glória que é devida somente a Deus, foi vingado pelo próprio Deus. Foi morto, foi comido pelos vermes. Mas nós vimos também que a palavra de Deus, ela continuou sendo pregada e a igreja crescendo, a igreja se multiplicando. E nós vimos no final do capítulo 12, Deus posicionando ali Saulo e Barnabé para essa grande missão que o evangelho alcançasse até os confins da terra. No final do último versículo do capítulo 12, nós vimos então que Saulo e Barnabé, depois de terminarem aquele serviço de levarem até Jerusalém aquelas ofertas, para aquela igreja que passaria fome, conforme a previsão de Ágabo, eles então voltaram para Antioquia, e aí nós vimos, como eu já mencionei, Deus posicionando ali Saulo e Barnabé. E aqui nós, a partir do capítulo 13, irmãos, nós iniciamos essa terceira parte do livro de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, esses 3 primeiros versículos. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, primeiramente, para esse caráter multinacional, multirracial que nós vemos aqui nesses primeiros 3 versículos. Veja que é o que nós vamos encontrar nessa igreja de Antioquia, refletindo aqueles ministros, refletindo através daqueles ministros que ali estavam naquela igreja de Antioquia. Vejam que Lucas começa esse relato registrando que havia em Antioquia vários ministros da palavra de Deus. Havia, como já os irmãos já ouviram, era uma cidade grande, uma igreja grande, uma igreja abençoada,
E havia ali, além de Barnabé e Saulo, outras pessoas que são chamadas aqui de profetas e mestres. Irmãos, são registrados aqui 3 nomes, além de Paulo e Barnabé. Simeão, de sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. Barnabé, nós já consideramos sobre esse irmão, é um judeu levita, um judeu da dispersão, natural de Chipre. Ele tinha um papel importante na igreja, irmãos, por causa da sua experiência, por causa da sua idade, pela sua forma madura como conduzia as coisas, mas veja que era um líder ali, tanto é que ele foi enviado para Antioquia através da liderança que estava em Jerusalém. Simeão, ele tinha como outro nome Níger. Pelo nome hebraico aqui, irmãos, tratava-se de um judeu, e Níger é um nome latino que significa negro. Provavelmente seria um líder da igreja de Antioquia africano, provavelmente do norte da África, que estava ali exercendo o seu ministério de profeta e mestre. Temos também Lúcio, chamado de Cirene. Ele tem um nome latino e é bem possível que ele foi um dos fundadores dessa igreja. Se os irmãos voltarem um pouco lá no capítulo 11, versículos 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, está aí a cidade, está aí a origem desse irmão chamado Lúcio, porque havia pouco tempo que essa igreja havia sido fundada. Alguns estudiosos, eles acham que aqui trata-se de Lucas, o autor desse livro, o escritor desse livro. Lúcio é o nome latino de Lucas, que os irmãos vão perceber, ele evita citar o seu próprio nome aqui nesse livro. É muito clara a participação de Lucas em vários eventos aqui, principalmente agora nessas viagens missionárias. Os irmãos vão vendo, vão perceber Lucas usando a primeira pessoa do plural, né? Ele cita assim, nós viajamos para tal lugar, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então, ele evita citar o seu nome, mas ele se envolve, ele se coloca presente em muitos eventos que aconteceram aqui, principalmente nas viagens missionárias. Mas nós não temos certeza que realmente aqui trata-se de Lucas, o escritor desse livro. Há também outro chamado Manaém. Trata-se aqui de uma forma grega de nome hebraico. É provável que se trata de um judeu da dispersão também. É alguém aqui que é mencionado como sendo uma pessoa que foi criada junto com o rei Herodes. Aqui no original, quando diz aqui colasso, significa alguém que foi criado com outro, ou que foi amigo de infância aqui de Herodes Antipas. E é possível que ele tenha sido um perseguidor da igreja, mas convertido a Cristo Jesus, fazia parte agora dessa liderança de profetas e mestres. E Paulo, né, que é mencionado aqui por último, é possível que talvez por causa da sua idade, mas aquele que se revelaria, o grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Evangelho, o apóstolo dos gentios, né, um dos mais responsáveis pela expansão do reino de Deus ali naquele período da igreja primitiva. E eu cito aqui, irmãos, eu faço questão de citar cada pessoa para ressaltar aos irmãos esse caráter multirracional, multinacional. Aqui nós vamos ver pessoas aqui, vamos ver judeus, levitas, fariseus, gregos, latinos, pessoas simples, mas também pessoas aqui da elite daquela época, como é o caso de Manaém
que foi criado com Herodes. Né? E vejam, de pessoas de Tarso, de Cirene, Barnabé, que era de Chipre, e pessoas de diferentes regiões, caracterizando aqui esse caráter multirracional, multirracial, multinacional, de várias regiões, de várias formações. E isso, irmãos, é uma das belezas do Evangelho. Essa é uma das belezas do Evangelho, porque no Evangelho não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem negro, não tem homem, mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus. E nós somos todos salvos, irmãos, da mesma maneira, salvos pela graça de Deus. E isso é uma das belezas, irmãos, é uma das preciosidades do Evangelho de Cristo Jesus. Se no primeiro verso, irmãos, nós temos esse caráter multirracial, multinacional, multicultural, daqueles que faziam parte da igreja, da liderança da igreja de Antioquia, refletindo a igreja que havia ali, a igreja de Antioquia. No versículo 2, nós achamos aqui, eu chamo a atenção dos irmãos, para essa separação de Paulo e Barnabé para serem enviados para essa grande missão, essa obra internacional que havia estabelecido ali, havia sido estabelecida por Deus. Veja que o texto, ele começa e servindo eles. Há uma discussão aqui, irmãos, entre os estudiosos, se aqui significa eles somente aquela liderança, que esses homens que são citados aqui, ou se eles significa toda a igreja. Porque quando diz aqui servindo, significa que estavam ali em culto. Né? Culto significa serviço. Né? Liturgia significa serviço. E aqui, o que parece apontar aqui, irmãos, é que o que estava acontecendo ali é que toda a igreja estava reunida. Eles estavam em momento de culto. E até porque, se nós olharmos nesse mesmo livro, em várias situações, quando a igreja toma decisões importantes, a igreja estava reunida, era momento de culto. O termo usado aqui, o termo grego, leiturgia, significa serviço, culto, mostrando que eles estavam ali em momento de adoração, eles estavam ali em momento de culto ao nosso Deus. E diz o texto, né, que nesse contexto de culto público, eles também estavam jejuando. E disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E é importante ressaltar aqui aos irmãos que não é um chamado para o ministério aqui. Aqui não é um chamado para um ministério, pois Paulo e Barnabé, eles já haviam sido chamados antes, eles já haviam sido ordenados, chamados para o ministério, mas aqui é uma separação para uma grande missão. O que significa aqui é separação para uma grande missão. Eles seriam utilizados por Deus para levar o Evangelho a outras nações, né, a outros lugares. E eu chamo a atenção dos irmãos também para esse contexto que eles estavam. Primeiro, como eu já afirmei, um culto, né, um momento de adoração. Ali eles estavam cantando salmos. Também eles estavam em jejum, eles estavam jejuando, né? No Novo Testamento nós vemos essa prática de jejum em ocasiões de tristeza, de intercessão por irmãos. Até porque nós vamos ver em Mateus a instrução: olha, entra no seu quarto, jejua, lave o rosto, né, para não ser uma coisa, você não precisa mostrar, né, as pessoas não precisam ver ou precisam saber que você está jejuando, não precisa disso, é em secreto. Você e Deus. Mas também, irmãos, há aqui no Novo Testamento momentos
de jejum em decisões importantes da igreja. Quando a igreja está reunida, há uma decisão a ser tomada, há um passo a ser tomado importante para a igreja, para o reino de Deus. Então, há esse contexto, muitas vezes no Novo Testamento, quando a igreja está jejuando para se tomar uma medida importante. E, como eu disse, o jejum não é um instrumento de exibição religiosa, mas também pode ser feito de maneira pública, com toda a igreja, para tomar decisões importantes. Há um episódio, inclusive, que os fariseus, escribas e fariseus, chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, nós estamos aqui, era uma festa, e era um casamento, e eles chegam: olha, Jesus, estamos aqui jejuando, e os seus discípulos não estão aí participando da festa. E Jesus disse: olha, esse não é um momento para jejuar, esse é um momento de festa, e nós estamos aqui desfrutando desse momento. E Jesus fala assim: haverá um momento em que eu não estarei mais com eles. Aí sim, nesses momentos difíceis de perseguição, quando eles sentirão a minha falta e tudo, esse é um momento adequado para jejuar. E quando nós lemos aqui, irmãos, que eles jejuavam, nós podemos inferir aqui que eles estavam para tomar uma decisão muito importante, irmãos, muito importante. Eles estavam jejuando na expectativa de conhecer, a vontade de Deus para essa igreja, a vontade de Deus para essa igreja grande, essa igreja abençoada, porque eles estavam ali, irmãos. Vejam que o capítulo 13 é uma intercessão, é o início de uma nova etapa da igreja, quando se iniciaria ali o processo das grandes viagens missionárias. E esse período vai até o final de Atos, irmãos, descrevendo as viagens missionárias, uma bênção. Vejam que nós precisamos entender, irmãos, que nós somos frutos dessas viagens, frutos de irmãos de igrejas que tinham na mente essa convicção missionária de que outros povos pudessem conhecer o Evangelho e fossem alcançados pela graça de Deus. O Evangelho, nós vamos ver a partir desse capítulo 13, o Evangelho nessa marcha triunfal até alcançar os confins da terra. Nunca se esqueçam, irmãos, do resumo de Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E é isso que nós vemos sendo cumprido aqui, irmãos. O Evangelho chegando até os confins da terra. E é nesse contexto, irmãos, que o Espírito Santo se manifesta, mostrando claramente a sua vontade, revelando ali aos profetas e mestres aquela liderança que Barnabé e Paulo deveriam ser separados, eles deveriam ser enviados para essa grande obra missionária para a qual Deus os havia chamado. No versículo 3 também eu chamo a atenção dos irmãos, não para a separação de Paulo e Barnabé, mas para essa despedida desse grupo missionário para a obra a partir da igreja de Antioquia. Vejam que a palavra de Deus diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vejam que aqui nós vemos 3 atos nessa despedida. Jejum novamente, ele cita novamente jejum, oração e imposição de mãos. Atos que marcavam agora efetivamente essa despedida daqueles irmãos, o momento então que eles partiriam para as viagens missionárias. Eles continuaram em jejum, continuaram em oração, e aqui nós vemos a imposição de mãos. E nós não podemos ver aqui, irmãos, essa imposição de mãos como ordenação.
não podemos ver como ordenação. Eles já haviam sido ordenados, irmãos, eles já haviam sido ordenados. Não é algo semelhante aqui ao que nós vemos lá em Atos 6, quando os diáconos escolhidos foram ordenados. Paulo e Barnabé já haviam sido ordenados para o ministério, eles já haviam sido ordenados para o ministério da palavra, é isso que nós vemos. O que nós temos aqui, irmãos, é a igreja, especialmente aqueles colegas de ministério dizendo, olha, vão com Deus. Eles impuseram a mão sobre aqueles irmãos e disseram assim, ó, vão com Deus. A igreja está aqui amparando vocês. A igreja aqui vai apoiar vocês. A igreja aqui vai dar todas as condições para vocês fazerem esse ministério, levar o evangelho a outros lugares. Certamente aqui, irmãos, eles já haviam levantado fundos, eles já haviam levantado ofertas, eles já haviam preparado toda a estrutura para que aqueles irmãos viajassem. E é interessante aqui, se os irmãos forem até o capítulo 14, no versículo 26, os irmãos vão ver o que exatamente eles fizeram ali. Paulo voltou da primeira viagem missionária, e aí ele chegou, reuniu a igreja, veja aí, está no versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, ou seja, eles voltaram para a cidade de Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E foi isso que eles fizeram aqui, irmãos. Eles recomendaram a Deus, aqueles irmãos, né, eles recomendaram a Deus, haviam sido recomendados à graça de Deus para essa grande obra que eles realizariam. E é o que nós vemos aqui nesse versículo 3 do capítulo 13. Aquela igreja, especialmente aqueles ministros, colegas de ministério, recomendando a graça de Deus para aquela obra missionária que aqueles irmãos realizariam. E aqui, irmãos, diante desses versículos que nós consideramos, eu gostaria de trazer algumas lições para a igreja. Algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira, como eu já citei, esse caráter multirracial, esse caráter multicultural, esse caráter de muitas origens, muitas condições. E é exatamente, irmãos, veja que isso inclusive ajudou na viagem missionária. Porque eles eram recebidos de forma mais calorosa, digamos assim, eles eram recebidos melhor por aquelas igrejas, por causa desse caráter diversificado. Vejam aqui, nós vemos pessoas culturalmente, socialmente, intelectualmente, pessoas diferentes ali naquela igreja, e aqueles irmãos representariam essa igreja de Antioquia. E isso mostra, irmãos, a graça, mostra a beleza do evangelho, porque a graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos, irmãos. Não há essa exigência, não há essa separação. Todos podem ter, independente da condição social, da raça, de que for, todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Outra lição importante aqui para a nossa vida é a importância do culto público. Disso que nós realizamos, irmãos, nas manhãs de domingo, nas noites de domingo. As missões internacionais, elas começaram em cultos públicos. Elas começaram em culto público. A igreja de Deus aqui mostra que ela estava em culto público, orando, jejuando. E o Espírito Santo então se manifestou chamando Barnabé e Saulo para aquela obra. E nossos momentos devocionais, nossos momentos particulares, eles são muito importantes, irmãos. Eles devem ser tratados com muita importância,
quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, confessamos os nossos medos diante de Deus, pedimos orientação, ajuda de Deus através da leitura da palavra, mas não tão importantes, irmãos, como os momentos de culto público que o Senhor mesmo prescreveu para a nossa vida. Esse momento especial, quando a igreja de Deus se reúne, quando nós nos dirigimos para a casa de oração, para esse lugar para adorar a Deus, quando nós estamos juntos, adorando e louvando a Deus. Lá em Hebreus diz, não deixeis de vos congregar. É uma ordem, não deixe de congregar com os seus irmãos. Essa é a importância, irmão, de culto público. Quando nós estamos aqui presentes, é um momento especial, todos em unidade. No Salmo 183 diz, ali o Senhor derrama a sua bênção, quando nós estamos unidos. Quando nós estamos unidos, procurando servir ao Senhor, procurando sermos instruídos com a vontade de Deus e adorar ao nosso Deus. É o lugar onde Deus derrama a sua graça de forma abundante. Apraz a Deus, irmãos, apraz a Deus ver o seu povo reunido neste lugar para adorá-lo, para levantar louvores ao teu santo nome. E a última lição, irmãos, talvez a lição central aqui do texto, aquilo que Lucas quer ressaltar, é uma lição de encorajamento. É uma lição de encorajamento. Deus mesmo, pelo seu Espírito, levantando, irmãos, levando a sua vontade avante, o seu plano eterno sendo cumprido, até que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Eu não sei se os irmãos estão reparando, eu não sei se os irmãos estão percebendo como esse livro mostra, Deus vai preparando todas as coisas, Deus vai colocando ali os seus servos, vai fazendo, permitindo acontecimentos, como o que aconteceu com Estevão lá em Jerusalém, quando ele foi apedrejado, foi morto. Mas foi a partir dali que a igreja começou a sair dos muros de Jerusalém, levando o evangelho a outros lugares, Samaria, Judeia. Foi a partir, irmãos, desse momento que para muitos chegam a perguntar como Deus permite um servo tão abençoado, um servo tão dedicado, ser morto daquele jeito. Estevão ali naquela hora, irmãos, ele olhou para os céus e viu a glória de Deus. Estevão ali mostrou quem ele era realmente, quando ele disse assim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali por isso que ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Ele mostrou o seu caráter, ele mostrou a sua fé, ele mostrou quem realmente ele era quando ele passou por aquele martírio. Mas foi a partir daquele martírio, irmãos, que a igreja avançou. Foi a partir daquele martírio que a igreja avançou para outros lugares, cumprindo a vontade de Deus, de que os seus seriam testemunhas do evangelho até os confins da terra. E é isso que nós vemos aqui nesse livro. Vejam que Deus montando todas as coisas, reunindo todas as coisas, as pessoas saindo dos muros de Jerusalém, de entre os muros de Jerusalém, chegou até a cidade de Antioquia. Ali havia um campo promissor, se torna uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora também. E aí então Barnabé chega ali, vai buscar Paulo, né, os irmãos, ele vai buscar Paulo em outro lugar para que Paulo passasse ali um ano doutrinando aquela igreja, preparando aquela igreja. E a partir disso, ministros se levantaram, mestres, profetas. E a igreja então se fortalece. E aí então vem essa etapa da igreja de não ficar restrita às quatro paredes, não ficar paralisada, mas saindo e levando o evangelho até os confins da terra. Irmãos, o melhor do evangelho
e benditos são aqueles que creem dessa maneira, é que a nossa batalha, ela já é vencida, irmãos. Nós lutamos uma luta que já vencemos. É isso que a Bíblia fala. Nós somos do exército de Cristo, lutando uma batalha que nós sabemos que já é vitoriosa. E isso deve nos encorajar. Isso deve nos motivar a levar o Evangelho a outras pessoas, cumprindo a ordem do grande general, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores. A igreja, irmãos, é coluna e baluarte da verdade. E onde quer que Deus nos coloque, irmãos, Deus tem um plano para que nós efetivamente coloquemos em prática, irmãos. Efetivamente coloquemos em prática. E a pergunta que eu gostaria de deixar aos irmãos nessa manhã, para encerrando assim a mensagem, é: você se sente incluído nesse plano? Você se sente incluído nesse plano eterno de Deus, de fazer com que a sua igreja se expanda, o seu reino avance? Você se sente incluído? Você se sente trabalhando? Você se sente envolvido nesse plano eterno de Deus e da sua igreja? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que todos nós aqui presentes, desde as crianças mais tenras até o adulto mais maduro, tenha essa convicção no coração de fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Mas não somente isso, irmãos. Que todos nós tenhamos aqui, pela misericórdia e graça de Deus, essa certeza de estarmos trabalhando, de estarmos envolvidos nesse plano eterno, nesse plano maravilhoso, plano de Deus e a sua igreja. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.